Imagine descobrir que precisa se casar em 30 dias para não perder tudo que construiu na vida. André Figueira, engenheiro bem-sucedido de São Paulo, viveu esse pesadelo quando o testamento do pai revelou uma cláusula impossível. Mas não esperava que um casamento por conveniência fosse despertar sentimentos que ele havia enterrado há anos. Uma história sobre como o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis. Antes de começar nossa história, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me conta nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. O prédio da construtora Figueira em Associados se erguia imponente no centro de São Paulo. André subiu até o escritório do advogado com o coração apertado. André Figueira parou na frente do escritório de advocacia, respirou fundo e empurrou a porta de vidro. O ar-condicionado gelado o atingiu como um tapa na cara. Doutor André, cumprimentou a secretária. Doutor Silveira já está esperando. Ele assentiu e caminhou pelo corredor de mármore. Cada passo ecoava como um tambor anunciando más notícias. Doutor Silveira levantou-se da mesa quando André entrou. Cabelos grisalhos, terno impecável, expressão séria. Não era boa coisa. André, sente-se. Temos que conversar sobre o testamento do seu pai. André se acomodou na poltrona de couro. 3 semanas haviam se passado desde o infarto que levou Roberto Figueira. 3 semanas de funeral, papelada e lágrimas que ele não conseguia derramar. Pensei que estava tudo resolvido, disse André. Quase tudo. Dr. Silveira abriu uma pasta grossa. Há uma cláusula que seu pai insistiu em incluir. Contra meu conselho, diga-se de passagem. O estômago de André se contraiu. Que tipo de cláusula? Para manter o controle acionário da empresa, você precisa estar casado no prazo máximo de 30 dias após a leitura do testamento. André piscou, achando que tinha ouvido errado. Como é? Seu pai acreditava que um homem casado seria mais responsável, mais estável. Se você não se casar no prazo, as ações passam para seu primo Marcelo. Isso é ridículo. André se levantou da cadeira. Marcelo mal sabe somar 2 mais 2. Eu avisei Roberto sobre essa cláusula absurda, mas ele estava convencido de que você precisava sentar a cabeça, como ele dizia. André passou a mão pelo cabelo nervoso. 37 anos, sempre focado no trabalho, sempre dizendo que casamento era distração. Agora o fantasma do pai estava forçando sua mão. Quanto tempo eu tenho? 27 dias. André riu amargamente. Perfeito. Onde vou arrumar uma noiva em 27 dias? Dr. Silveira se ajeitou na cadeira, constrangido. Na verdade, tenho uma sugestão. Estou ouvindo. Minha sobrinha conhece uma moça, professora, trabalhadora, família simples. Está passando por dificuldades financeiras. André franziu a testa. Está sugerindo que eu compre uma esposa? Estou sugerindo um acordo comercial. Ela precisa de dinheiro, você precisa de casamento. Depois de 1 ano, vocês se separam e cada um segue sua vida. A ideia era repugnante, mas perder a empresa que construiu junto com o pai era ainda pior. Como ela se chama? Laura Campos, 25 anos, professora voluntária num orfanato em Santana de Parnaíba. André sentou-se novamente. O escritório parecia ter diminuído de tamanho. Ela sabe da situação? Minha sobrinha já conversou com ela. Laura está disposta a considerar a proposta. André fechou os olhos. Roberto Figueira, mesmo morto, ainda controlava sua vida. Quando posso conhecê-la? Amanhã, se quiser. Ela vem até aqui. André assentiu. Que escolha tinha? No dia seguinte, ele chegou ao escritório 1 hora adiantado. Estava nervoso, suando frio, mudando de posição na cadeira a cada 5 minutos. Quando a porta se abriu, André se levantou automaticamente. Laura Campos entrou devagar, como quem entra numa igreja. Vestido azul marinho simples, cabelos castanhos presos num coque baixo, sem maquiagem. Bonita de um jeito natural, sem artifícios. Boa tarde, disse com voz suave. André estendeu a mão. André Figueira. Obrigado por vir.
A mão dela era pequena, macia, mas firme no aperto. Seus olhos castanhos o estudaram com curiosidade, sem julgamento. Doutor Silveira me explicou a situação, disse Laura sentando-se. É inusitada. André quase riu. Inusitada era pouco. Olha, Laura, posso chamá-la de Laura? Claro. Esta não é uma situação normal, eu entendo se quiser ir embora agora. Laura cruzou as mãos no colo. Preciso ser honesta com o senhor. O orfanato onde trabalho está prestes a fechar. 50 crianças vão para a rua se não conseguirmos 20 mil reais até o fim do mês. André assentiu. E o que eu estou oferecendo resolveria isso? Sim, mas não é só pelo dinheiro. Laura o olhou nos olhos. Também preciso de um tempo longe daqui. Minha mãe morreu há 6 meses e está difícil. Havia dor genuína na voz dela. André sentiu algo se mover no peito. Seria um casamento no papel, explicou. Cada um na sua vida. Entendo. Você tem alguma pergunta? Laura hesitou. O senhor é uma boa pessoa? A pergunta o pegou desprevenido. Eu acho que sim. Nunca bati em ninguém, nunca roubei. Não é isso que perguntei. André a estudou. Havia uma intensidade naqueles olhos castanhos que o desarmava. Não sei responder isso, disse honestamente. Sou prático, direto, às vezes frio demais, mas trato as pessoas com respeito. Laura assentiu como se a resposta a satisfizesse. Quando seria o casamento? Daqui a 3 semanas, no civil simples. Sem festa? Sem festa. Laura ficou em silêncio por um longo momento. André conteve a respiração. Aceito, disse finalmente. 3 semanas se passaram como um borrão. André cuidou de toda a papelada, transferiu o dinheiro para o orfanato e providenciou um apartamento separado para Laura. Na manhã do casamento, ele se olhou no espelho do quarto. Terno cinza escuro, gravata azul, cabelo penteado para trás. Parecia estar indo para uma reunião de negócios. É exatamente isso, murmurou para si mesmo. O cartório ficava no centro de São Paulo. André chegou 15 minutos adiantado, como sempre. Laura já estava lá, sentada num banco de madeira. Ela usava um vestido creme simples, cabelos soltos nos ombros, uma flor pequena atrás da orelha. Estava nervosa. Ele percebia pelo jeito que mexia nas mãos. Bom dia, disse sentando-se ao lado dela. Bom dia. Laura sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Está tudo bem? Estou nervosa, confessou. Nunca pensei que me casaria assim. André sentiu uma pontada de culpa. Como você imaginou que seria? Laura olhou pela janela. Na igreja da cidade onde nasci, vestido da minha avó, minha mãe chorando na primeira fileira. Ela balançou a cabeça. Bobagem de menina. Não é bobagem. É normal sonhar. André Figueira e Laura Campos, chamou a funcionária. Eles se levantaram. O cartório era pequeno, sem decoração, cheirava a papel velho e café requentado. O juiz de paz era um homem baixinho, careca, que fazia aquilo há 20 anos. Recitou as palavras de praxe sem emoção. André, aceita Laura como esposa? Aceito. Laura, aceita André como esposo? Laura hesitou por um segundo que pareceu eterno. Aceito. Podem trocar as alianças. André tirou as alianças simples do bolso. Deslizou uma no dedo de Laura. A mão dela tremeu levemente. Quando foi a vez dela, Laura segurou a mão de André com cuidado, como quem segura algo frágil. O anel deslizou fácil, mas pesava como uma corrente. Eu os declaro marido e mulher. Pronto. André Figueira estava oficialmente casado. Do lado de fora do cartório, eles caminharam em silêncio até o carro de André. Uma BMW preta reluzente. Onde você quer almoçar? Perguntou ele. Não importa. André escolheu um restaurante discreto na Vila Madalena. Mesa no canto, movimento baixo, música ambiente suave. Está diferente de como imaginei, disse Laura mexendo na salada. Como assim? Pensei que seria mais frio, formal. André parou de comer. E como está sendo? Estranho, mas não ruim. Laura o olhou.
Você parece nervoso também. Um pouco, admitiu. Por quê? André pensou na resposta. Acho que porque isso é real, mesmo sendo um acordo. Tem uma certidão, tem alianças, tem responsabilidade, completou Laura. Exato. Eles terminaram o almoço conversando sobre amenidades. André descobriu que Laura gostava de ler, que cozinhava bem, que havia nascido numa cidade pequena no interior de Minas. Ela descobriu que André tocava violão, que colecionava discos de vinil, que havia morado 3 anos nos Estados Unidos. Onde vou ficar? Perguntou Laura quando saíram do restaurante. Comprei um apartamento para você. Mobiliado, 3 quartos, vista para o parque. Laura parou de caminhar. Você comprou um apartamento? É temporário. Depois que nos separarmos, você pode vender ou ficar com ele. André. Laura balançou a cabeça. Isso é generoso demais. É prático. Precisamos manter as aparências. Eles foram ver o apartamento. 15 andar, sacada com vista para o Ibirapuera. Decoração neutra, mas elegante. É lindo, murmurou Laura, tocando a cortina da sala. Fico contente que tenha gostado. Laura se virou para ele. Por que está fazendo tudo isso? Como assim? O apartamento, o dinheiro para o orfanato, é muito mais do que precisava para ter uma esposa no papel. André se encostou na parede. Boa pergunta. Por que estava fazendo aquilo? Meu pai sempre disse que se você vai fazer alguma coisa, faz direito. E isso é fazer direito? Espero que sim. Laura caminhou até a janela. O sol da tarde entrava dourado, iluminando o rosto dela. André, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você nunca se casou? De verdade, digo. André juntou as mãos atrás das costas. Trabalho demais. Nunca encontrei ninguém que aguentasse isso. Ou você nunca encontrou ninguém por quem valia a pena trabalhar menos. A observação o atingiu como um soco no estômago. Era verdade. Talvez, admitiu. Laura sorriu. Pelo menos você é honesto. André olhou para ela. Cabelos brilhando no sol, vestido simples, aliança nova no dedo. De repente, percebeu que não sabia quase nada sobre a mulher que havia acabado de se casar. Laura. Sim? Você já foi apaixonada? Ela corou levemente. Uma vez, namorado da faculdade. Durou 2 anos. O que aconteceu? Ele quis que eu escolhesse entre ele e o trabalho voluntário. Laura encolheu os ombros. Escolhi o trabalho. André assentiu. Pelo menos os dois tinham isso em comum. Colocavam o trabalho em primeiro lugar. Bom, disse, verificando o relógio. Vou deixar você se instalar. Qualquer coisa, me liga. André estava quase na porta quando Laura chamou seu nome. André? Sim? Obrigada por tudo. Algo no tom dela o fez parar. Havia gratidão genuína, mas também uma tristeza que ele não soube identificar. De nada, disse e saiu. No elevador, André aflojou a gravata e respirou fundo. Estava oficialmente casado com uma estranha. Uma estranha bonita, inteligente e misteriosa. O que poderia dar errado? 2 semanas depois do casamento, André e Laura tinham estabelecido uma rotina estranha. Ela morava no apartamento dele, cozinhava, arrumava a casa, mas eles mal conversavam, educados, distantes, como estranhos dividindo o mesmo espaço. André chegou em casa às 10 da noite, como sempre. O apartamento estava silencioso, apenas a luz da cozinha acesa. Laura estava sentada à mesa, corrigindo provas. Boa noite, disse ela sem levantar os olhos. Boa noite. Já jantou? Deixei um prato no forno para você. André foi até a cozinha e encontrou estrogonofe de frango ainda quente. O cheiro era delicioso, caseiro, muito diferente das marmitas que ele costumava comprar. Sentou-se à mesa, observando Laura trabalhar. Ela mordia a ponta da caneta quando estava concentrada, franzindo levemente a testa. São provas das crianças do orfanato? Perguntou. Sim. Matemática básica. Laura sorriu.
A Melissa conseguiu resolver todas as contas de multiplicação. Há um mês, ela nem sabia a tabuada do 2. Havia um brilho nos olhos dela quando falava das crianças. André percebia que era ali que Laura se sentia viva. Você sempre quis ser professora? Sempre. Minha mãe dizia que eu nasci com vocação. Laura parou de escrever. E você? Sempre quis ser engenheiro? Não tive escolha. Era o filho único, herdeiro da empresa. Mas você gosta do que faz? André pensou na pergunta. Gosto do resultado. Ver um prédio pronto, saber que vai durar 100 anos. Isso me satisfaz. É diferente de mim, então. Eu gosto do processo, não só do resultado. Eles ficaram em silêncio. André terminou o jantar, lavou o prato, secou as mãos. Laura? Sim? Obrigado pelo jantar. Estava delicioso. Ela sorriu. De nada. Gosto de cozinhar. André foi para o quarto, tomou banho, vestiu o pijama. Estava deitado lendo quando ouviu um barulho vindo da sala. Parecia choro. Levantou-se e foi investigar. Laura estava no sofá em posição fetal, soluçando baixinho. Laura, o que aconteceu? Ela se assustou, enxugando rapidamente os olhos. Desculpa, não queria te acordar. Não me acordou, estava lendo. André se sentou ao lado dela. O que foi? Nada, bobagem. Não parece bobagem. Laura respirou fundo, tentando se recompor. Hoje faz 7 meses que minha mãe morreu. André sentiu o peito apertar. Sinto muito. Ela morreu de câncer. 6 meses de luta. A voz de Laura estava embargada. Eu cuidei dela até o fim. E hoje me lembrei de como ela ficou feliz quando soube que eu ia me casar. André franziu a testa. Ela sabia? Contei para ela antes de morrer. Uma mentira branca. Laura sorriu tristemente. Disse que tinha conhecido um homem bom, que ele cuidaria de mim. As palavras atingiram André como um murro. Laura havia mentido para a mãe moribunda para dar-lhe paz. Laura. Ela morreu feliz, pensando que eu não ficaria sozinha. Laura olhou para André. Às vezes me sinto culpada por ter mentido. André não sabia o que dizer. Nunca havia lidado com esse tipo de situação emocional. Você fez o que qualquer filha faria, disse finalmente. Você acha? Tenho certeza. Você deu paz para ela nos últimos momentos. Laura sorriu através das lágrimas. Obrigada por dizer isso. André ficou sentado ao lado dela, sem saber se devia sair ou ficar. Laura enxugou os olhos e se enderezou no sofá. Desculpa por isso. Sei que não faz parte do nosso acordo. Que acordo? Cada um na sua vida, lembra? André olhou para ela. Laura estava vulnerável, frágil, muito diferente da mulher controlada que ele conhecia. Posso fazer uma pergunta? Disse André. Claro. Por que aceitou se casar comigo? A verdade. Laura hesitou. Além do dinheiro para o orfanato? Além disso, porque estava cansada de ser forte o tempo todo. Laura se virou para ele. Depois que minha mãe morreu, todo mundo esperava que eu seguisse em frente, que superasse, que voltasse ao normal. Mas eu não conseguia. Casar com você me deu uma desculpa para sair da minha vida por um tempo. André assentiu. Fazia sentido. E você? Perguntou Laura. Por que aceitou esse casamento? Poderia ter encontrado qualquer mulher disposta a se casar por dinheiro. André pensou na resposta. Porque você foi a primeira pessoa que me perguntou se eu era uma boa pessoa. E isso importa? Mais do que eu imaginava. Eles se olharam em silêncio. Havia algo mudando entre eles, uma intimidade que não estava no contrato original. André? Disse Laura baixinho. Sim? Você é uma boa pessoa. Só queria que soubesse. André sentiu algo se mover no peito. Uma sensação estranha, quase esquecida. Laura? Sim? Quer assistir um filme? Pode ajudar a distrair. Laura sorriu. Gostaria muito.
Eles assistiram uma comédia romântica boba, sentados no sofá com uma tigela de pipoca entre eles. André percebeu que Laura ria alto, sem constrangimento, cobrindo a boca com a mão. Quando o filme acabou, ela tinha adormecido encostada no braço do sofá. André a observou dormindo. Rosto relaxado, respiração suave, cabelos caindo sobre o rosto. Era bonita de um jeito natural, sem artifícios. Pegou uma manta e cobriu-a com cuidado, tentando não acordá-la. Laura murmurou algo no sono e se aconchegou melhor no sofá. André ficou ali parado, olhando para ela. Pela primeira vez desde o casamento, não se sentia como se estivesse representando um papel. Sentia-se como um marido cuidando da esposa. E isso o assustava mais do que deveria. André acordou com o cheiro de café e bacon. Por um momento ficou confuso. Não costumava tomar café da manhã em casa. Depois se lembrou. Laura. Desceu para a cozinha e a encontrou preparando ovos mexidos, ainda de camisola e hobby, cabelos bagunçados do sono. Bom dia, disse ela sorrindo. Dormiu bem? Bem, e você? Não ficou desconfortável no sofá? Laura corou levemente. Você me cobriu com a manta, né? Obrigada. André serviu café para os dois. Laura, ontem à noite... Eu sei. Extrapolei os limites do nosso acordo. Não é isso. André se sentou à mesa. Quero dizer que... Gostei de conversar com você. De verdade. Laura parou de mexer os ovos e olhou para ele. Sério? Sério. Faz tempo que não tenho uma conversa real com alguém. Como assim? Trabalho, negócios, assuntos práticos, nunca sobre sentimentos, memórias, coisas pessoais. Laura serviu os ovos nos pratos. E como você se sente fazendo isso? André pensou na pergunta. Estranho. Mas... bom estranho. Eles tomaram café da manhã conversando sobre trivialidades. Laura contou sobre as crianças do orfanato. André falou sobre o projeto de um shopping que estava construindo. Tenho que ir, disse André olhando o relógio. Reunião às 9. Claro, tenha um bom dia. André estava quase na porta quando se virou. Laura. Sim? Que tal jantarmos fora hoje? Conheço um restaurante italiano bom. O rosto dela se iluminou. Gostaria muito. No escritório, André teve dificuldade para se concentrar. Pensava na conversa da noite anterior, no rosto de Laura quando ela falou da mãe, no jeito que ela riu durante o filme. André, a voz da secretária o tirou do devaneio. A reunião com os investidores... Ah, sim, estou indo. A reunião foi um desastre. André estava distraído, confundiu números, quase fechou um contrato desfavorável. Os sócios notaram. Cara, o que houve com você hoje? Perguntou Carlos, seu braço direito. Parece que está em outro planeta. Estou bem, André mentiu. Tem certeza? Desde que se casou você anda... diferente. Como assim diferente? Carlos riu. Menos robô, mais humano. Sua esposa está fazendo bem para você. André não respondeu, mas a observação o deixou pensativo. Às 7 da noite chegou em casa para buscar Laura. Ela havia se arrumado, vestido preto simples, cabelos presos, um toque de batom. Estava linda. Você está... Uau, disse André sem conseguir disfarçar a admiração. Laura corou. Obrigada, você também está muito bem. O restaurante era aconchegante, luzes baixas, música suave. André havia reservado uma mesa no canto mais privativa. Gostou do lugar? Perguntou. É perfeito. Laura olhava ao redor impressionada. Muito elegante. Eles pediram vinho, massas, conversaram sobre viagens, livros, filmes. André descobriu que Laura era inteligente, tinha opiniões interessantes, senso de humor afiado. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Laura brincando com a taça de vinho. Pode. Por que você nunca se apaixonou? De verdade? André quase engasgou com o vinho. Direto ao ponto, né? Desculpa, o vinho me deixa curiosa. Não, tudo bem. André pensou na resposta. Acho que nunca encontrei alguém que me tirasse do meu eixo. Como assim? Sempre tive controle sobre tudo.
Trabalho, vida pessoal, emoções. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer abrir mão desse controle. Laura assentiu. E agora? Agora o quê? Como você se sente em relação ao controle? André olhou nos olhos dela. Sinto que estou perdendo. E isso te assusta? Mais do que deveria. Laura sorriu. Às vezes, perder o controle não é ruim. Às vezes é libertador. Você fala por experiência? Falo. Laura bebeu um gole de vinho. Quando decidi me casar com você, perdi completamente o controle da minha vida. E foi a melhor decisão que já tomei. André sentiu o coração acelerar. Por quê? Porque me trouxe até aqui. Até você. O silêncio entre eles foi carregado de tensão. André sentia que estavam num ponto de não retorno. Laura, eu sei, ela sussurrou. Isso não estava no planejamento. Não estava. E agora? André estendeu a mão sobre a mesa. Laura a pegou sem hesitar. Os dedos se entrelaçaram naturalmente. Agora acho que precisamos reescrever o planejamento. Laura sorriu, os olhos brilhando. Você tem certeza? Pela primeira vez na vida não tenho certeza de nada. E estranhamente, isso não me assusta. Me assusta um pouco, confessou Laura. Por quê? Porque já me apaixonei uma vez e não deu certo. Não sei se saberia lidar se der errado novamente. André apertou a mão dela. E se der certo? Laura o olhou nos olhos. Seria incrível. Então vamos descobrir. Eles saíram do restaurante de mãos dadas. No caminho para casa, pararam numa praça e se sentaram num banco. André? Disse Laura. Sim? Posso te contar um segredo? Pode. Desde a primeira vez que te vi, no escritório do advogado, soube que você era diferente. Diferente como? Forte por fora, mas com algo quebrado por dentro. Como eu. André a puxou para mais perto. E agora? Ainda acho que estou quebrado? Laura encostou a cabeça no ombro dele. Acho que estamos nos consertando um ao outro. André beijou o topo da cabeça dela. Acho que você tem razão. Na manhã seguinte, André acordou diferente. Havia algo mudado dentro dele, uma sensação que não conseguia nomear. Laura estava na cozinha fazendo panquecas, cantarolando baixinho. Bom dia, maridão, disse brincando. André sorriu. Bom dia, esposinha. Eles riram da própria bobagem. Mas no fundo as palavras carregavam um peso novo. André estava saindo para o trabalho quando o telefone tocou. Laura atendeu. Alô? Ah, oi, Carla. O quê? Tem certeza? O rosto de Laura empalideceu. Eu vou para aí agora. O que foi? Perguntou André. O orfanato. Houve um incêndio durante a madrugada. As mãos de Laura tremiam. Ninguém se machucou, mas o prédio está destruído. André sentiu como se tivesse levado um soco. Vamos lá. Agora. Eles dirigiram em silêncio até Santana de Parnaíba. Laura olhava pela janela, lágrimas escorrendo pelo rosto. O orfanato era um esqueleto negro. Paredes carbonizadas, teto desabado, cheiro acre de fumaça ainda no ar. As crianças estavam num abrigo temporário na escola municipal. Meu Deus, murmurou Laura, cobrindo a boca com as mãos. Carla, a diretora, correu para abraçá-la. Laura, que bom que você veio. Como isso aconteceu? Problemas elétricos. A fiação era antiga, a gente sempre soube que era perigosa. André observava a destruição. Tudo pelo que Laura havia trabalhado, pelo que se casou com ele, havia virado cinzas. E as crianças, né? Perguntou Laura. Estão bem fisicamente, mas Laura, não temos para onde levá-las. O abrigo temporário só pode ficar 3 dias. Laura desabou. André a amparou pelos ombros. Calma, disse ele. Vamos dar um jeito. Como? Laura o olhou desesperada. Não temos dinheiro para reconstruir. O seguro não vai cobrir nem a metade. André olhou para as crianças brincando no pátio da escola. Pequenos rostos que dependiam daquele lugar. Quanto custaria para reconstruir? Carla suspirou.
200 mil no mínimo, para fazer direito com toda a segurança? 300, completou André, calculando mentalmente. André, Laura sussurrou, não é sua responsabilidade. É sim. Ele se virou para Carla. Vou bancar a reconstrução. O quê? Carla arregalou os olhos. 300 mil reais. Construção nova. Sistemas de segurança modernos, tudo em conformidade. Laura ficou boquiaberta. André, você não pode... Posso e vou. Ele pegou as mãos dela. Essas crianças são importantes para você. Isso torna elas importantes para mim. Lágrimas brotaram nos olhos de Laura. Obrigada, sussurrou. De volta para casa, Laura estava quieta. André percebia que algo a incomodava. O que foi? Estou me sentindo culpada. Por quê? Porque você está gastando uma fortuna comigo. Primeiro o apartamento, agora isso. André parou o carro no acostamento. Laura, olha para mim. Ela se virou. Eu não estou fazendo isso porque tenho que fazer. Estou fazendo porque quero. Mas por quê? Mal me conhece? Conheço o suficiente. André tocou o rosto dela. Conheço uma mulher que mentiu para a mãe moribunda para dar-lhe paz, que dedica a vida a cuidar de crianças órfãs, que chora assistindo filme bobo e ri enquanto cozinha. Laura sorriu através das lágrimas. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida estou gastando dinheiro com algo que realmente importa. Eu importo para você? André hesitou apenas um segundo. Mais do que deveria. Naquela noite eles jantaram em casa. Laura cozinhou, mas estava distraída, mexendo na comida sem comer. Ainda pensando no orfanato? Pensando em nós, disse ela. André parou de comer. O que sobre nós? Isso está ficando real, André. Muito real. E isso é ruim? É assustador. Laura o olhou. Quando nos casamos, era só um acordo. Agora sinto que estou me apaixonando de verdade. André sentiu o coração disparar. Laura, e se você se cansar de mim? E se perceber que sou só uma professora de cidade pequena que não tem nada a oferecer para um homem como você? André se levantou e foi até ela. Ajoelhou-se ao lado da cadeira. Escuta bem o que vou te dizer. Você não é só uma professora. Você é a mulher mais genuína que já conheci. É corajosa, bondosa, inteligente. André, não terminei. Ele pegou as mãos dela. E sobre me cansar de você. Laura, eu passei 37 anos me cansando de todas as mulheres que conheci. Elas queriam me mudar, ou queriam meu dinheiro, ou queriam que eu fosse alguém que não sou. Laura o escutava em silêncio. Você é a primeira pessoa que me faz querer ser melhor sem me pedir para mudar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. Você tem certeza do que está dizendo? Pela primeira vez na vida tenho certeza absoluta de alguma coisa. Laura se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante no começo, depois mais intenso. Quando se separaram, André estava sem ar. Laura, sussurrou. Eu sei, eu também. Eles se olharam sabendo que haviam cruzado uma linha definitiva. E agora? Perguntou ela. Agora paramos de fingir que isso é só um acordo comercial. Laura sorriu. E se assumimos que estamos apaixonados como dois adolescentes? Exatamente. André a puxou para um abraço apertado. Laura afundou o rosto no pescoço dele, respirando o perfume masculino. André. Obrigada por me salvar hoje. E não estou falando do orfanato. Do que então? De mim mesma. Eu estava tão perdida depois que minha mãe morreu. Você me trouxe de volta à vida. André beijou o topo da cabeça dela. Você que me trouxe de volta, Laura. Eu só estava existindo antes de te conhecer. Eles ficaram abraçados na cozinha, ouvindo o barulho distante do trânsito. Por fora, eram apenas dois estranhos que se casaram por conveniência. Por dentro, eram duas pessoas que tinham encontrado um no outro exatamente o que não sabiam que estavam procurando. 2 meses depois, a obra do orfanato estava quase pronta. André visitava o local toda semana,
supervisionando pessoalmente cada detalhe. Laura o acompanhava, radiante vendo o sonho renascer das cinzas. A biblioteca ficou maior do que antes, disse ela, caminhando pelos corredores novos. Você merece uma biblioteca maior, respondeu André, observando-a com carinho. Eles haviam se mudado para o mesmo quarto há 3 semanas. Foi natural, sem grandes discussões. Uma noite, Laura simplesmente levou o travesseiro para o quarto dele e disse: cansei de dormir sozinha. André abriu espaço no armário sem pestanejar. André, Laura parou na frente da placa da obra. Posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Quero que você seja o padrinho da reinauguração. Você e eu juntos cortando a fita. André sorriu. Seria uma honra. Naquela tarde, estavam almoçando em casa quando o telefone tocou. André atendeu. André Figueira. O quê? Tem certeza? Entendo. Obrigado por me avisar. Laura percebeu que ele ficou tenso. O que foi? André desligou o telefone e se sentou pesadamente na cadeira. Era do Dr. Silveira. Marcelo está contestando o testamento. Alega que meu casamento foi fraudulento apenas para atender à cláusula. O sangue de Laura gelou. Ele pode fazer isso? Pode. E o pior é que, tecnicamente, ele tem razão. Nosso casamento começou como fraude. Laura sentiu o mundo desabar. O que isso significa? Se ele conseguir provar, eu perco a empresa. E nosso casamento pode ser anulado. Anulado? A voz de Laura saiu num sussurro. André se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Maldito Marcelo. Deve ter investigado, descobriu sobre o acordo inicial. Laura se levantou também, as pernas bambas. André, eu posso depor. Posso dizer que nos apaixonamos de verdade. Laura. André parou de andar e olhou para ela. Você entende o que isso significa? Se perdermos, você vai estar ligada a um escândalo. Sua reputação, seu trabalho. Não me importa com isso. Deveria se importar. André passou as mãos pelo cabelo. Eu não deveria ter te colocado nessa situação. Você não me colocou. Eu escolhi. Escolheu por dinheiro para o orfanato. Agora está sendo arrastada para um processo judicial por minha causa. Laura se aproximou dele. André, me olha. Ele relutantemente olhou. Eu te amo. Não por dinheiro, não por conveniência, por você. Pelo homem que acorda cedo para me fazer café, que lê para mim quando não consigo dormir, que gastou 300 mil reais em crianças que nem conhece porque elas são importantes para mim. André fechou os olhos. Laura, se você quiser lutar, eu luto ao seu lado. Se você quiser desistir, eu entendo. Não é sobre desistir. André abriu os olhos. É sobre te proteger. Eu não preciso de proteção. Preciso do meu marido. A palavra marido atingiu André como um tiro. Marido de verdade, não de papel. O que você está sugerindo? Que provemos que nosso amor é real, na frente de todo mundo, incluindo o juiz. André balançou a cabeça. É arriscado. Se perdermos... Se não tentarmos, já perdemos. Naquela noite, eles conversaram até tarde, planejando a defesa. Dr. Silveira havia indicado um advogado especialista em direito de família. Vamos ter que expor nossa vida íntima, se alertou André. Nossos sentimentos, nossa relação, tudo será questionado. Então que questionem. Laura pegou a mão dele. Não tenho nada a esconder. No dia seguinte, encontraram-se com o Dr. Rodrigues, o advogado. Homem sério, experiente, que não maquiava a realidade. O caso é complicado, disse ele. Marcelo tem evidências de que o casamento foi arranjado. Cópias dos e-mails iniciais, registros da transferência do dinheiro. Mas isso não prova que não nos apaixonamos depois, argumentou Laura. Verdade. Precisamos construir uma narrativa convincente. Como o amor surgiu quando perceberam que era real? André e Laura se entreolharam. A verdade era simples. Havia sido gradual, natural, inesperado. Foi na noite que ela chorou pela mãe, disse André. Foi quando percebi que ela não era só parte de um acordo. E para você, Laura,
Quando ele cobriu-me com a manta no sofá, foi um gesto de carinho genuíno. Dr. Rodrigues tomava notas. Bom, vamos trabalhar com isso. Precisaremos de testemunhas. As crianças do orfanato, sugeriu Laura. Elas viram como André mudou comigo. Carla, a diretora, pode depor, acrescentou André. E os funcionários da empresa? Todos notaram que você está diferente desde o casamento, lembrou Laura. Dr. Rodrigues assentiu. É um começo, mas preparem-se. Marcelo vai tentar desconstruir cada momento, cada gesto. Vai questionar até os motivos mais puros. Saindo do escritório, André estava sombrio. Arrependida? Perguntou. Do quê? De ter se casado comigo, de estar envolvida nessa confusão. Laura parou de caminhar e se virou para ele. André Figueira, me escuta bem. Eu me casei com você por conveniência, mas me apaixonei por você por escolha, e vou lutar por essa escolha até o fim. André a puxou para um beijo ali mesmo, no meio da calçada movimentada. Eu te amo, disse contra os lábios dela. Eu também te amo. Passaram pessoas, buzinaram carros, a vida continuou ao redor deles. Mas naquele momento só existiam 2 corações batendo no mesmo ritmo. 2 corações dispostos a lutar pelo amor que nunca planejaram sentir. O dia do julgamento chegou nublado e frio. André vestiu seu melhor terno, Laura escolheu um vestido azul marinho discreto. Queriam passar seriedade, respeito pelo tribunal. No fórum encontraram Marcelo com seus advogados. Ele cumprimentou André friamente. Primo, ainda é tempo de desistir dessa farsa. A única farsa aqui é você tentando roubar o que não te pertence, respondeu André. Dr. Rodrigues os orientou. Calma, seriedade e, acima de tudo, verdade. O juiz vai perceber se vocês estiverem representando. A sessão começou. Marcelo apresentou suas evidências. E-mails sobre o acordo inicial, comprovantes da transferência de dinheiro, fotos do casamento no civil sem festa. Meritíssimo, disse o advogado de Marcelo. Temos aqui um casamento claramente fraudulento. Meu cliente se casou apenas para atender uma cláusula testamentária, utilizando uma mulher necessitada como instrumento. Laura sentiu o rosto queimar. Ser chamada de instrumento doía. André segurou sua mão por baixo da mesa. Agora, disse Dr. Rodrigues, ouviremos as testemunhas de defesa. Carla foi a primeira. Descreveu como André havia aparecido no orfanato, interessado genuinamente pelas crianças. No começo achei estranho, declarou. Um empresário rico visitando o orfanato? Mas vi como ele olhava para Laura, como cuidava dela. E depois do incêndio, Dr. André gastou R$300 mil sem pestanejar. Ninguém faz isso por interesse. Carlos, sócio de André, depôs em seguida. André mudou completamente depois do casamento. Antes era workaholic, frio, só pensava em lucro. Agora sai mais cedo, sorri, se preocupa com pessoas. Isso não é fingimento, excelência, é amor. Várias crianças do orfanato foram ouvidas. Pequenos depoimentos tocantes sobre como o tio André brincava com eles, como trazia presentes, como fazia Laura sorrir. Quando a tia Laura tá com o tio André, ela fica com o olho brilhando, disse Melissa, de 7 anos. A sala sorriu. Até o juiz esboçou um sorriso discreto. Depois foi a vez de André depor. Senhor André, perguntou o advogado de Marcelo, não é verdade que se casou apenas para manter a empresa? Inicialmente sim, mas as coisas mudaram. Como assim mudaram? Amor não surge da noite para o dia. André respirou fundo. Minha primeira impressão de Laura foi que ela era diferente, genuína. Quando a vi chorar pela mãe falecida, quando vi sua dedicação às crianças, percebi que havia encontrado alguém especial. Conveniente essa paixão súbita, não acha? Não foi súbita. Foi gradual. Cada conversa, cada gesto dela me mostrava quem eu poderia ser com a pessoa certa ao meu lado. E os R$300 mil do orfanato? Não foi para impressionar sua esposa? André se virou para Laura, depois para o juiz. Meritíssimo. Gastei esse dinheiro porque vi 50 crianças que dependiam daquele lugar. Gastei porque minha esposa havia dedicado anos da vida dela para cuidar delas.
Gastei porque era a coisa certa a fazer. Muito nobre, ironizou o advogado. Não é nobreza, é amor. Quando você ama alguém, as prioridades dela se tornam suas prioridades. Chegou a vez de Laura. Ela estava nervosa, mas determinada. Senhora Laura, perguntou o Dr. Rodrigues, quando percebeu que seus sentimentos pelo réu haviam mudado? Quando ele me cobriu com uma manta enquanto eu dormia no sofá. Foi um gesto simples, mas cheio de carinho. Ninguém faz isso por interesse. E como descreveria seu relacionamento atual? Laura olhou para André. Real. Verdadeiro. Acordamos juntos, tomamos café conversando. Ele me ouve falar das crianças por horas. Brigamos por besteira, fazemos as pazes rindo. É isso que casais fazem. O advogado de Marcelo atacou. Mas a senhora aceitou se casar por dinheiro, não foi? Aceitei me casar por necessidade, mas escolhi ficar por amor. Muito conveniente essa distinção. Laura se levantou na cadeira. Sabe o que seria conveniente? Continuar solteira, sem complicações. André me ofereceu um apartamento, segurança financeira, vida fácil. Poderia aceitar tudo isso sem me envolver emocionalmente. A sala ficou em silêncio. Mas me apaixonei. E amor não é conveniente. É arriscado, assustador, vulnerável. Se eu quisesse conveniência, não estaria aqui arriscando meu coração num tribunal. O juiz chamou um intervalo. André e Laura saíram para respirar. Como você acha que está indo? Perguntou ela. Não sei. Marcelo tem evidências sólidas do acordo inicial. Mas nós temos algo que ele não tem. O quê? Verdade. Voltaram para a sessão final. O juiz havia analisado todas as evidências, ouvido todos os depoimentos. É um caso complexo, disse ele. Por um lado, há evidências claras de que o casamento inicialmente foi um acordo comercial. Por outro, há indícios convincentes de que sentimentos genuínos se desenvolveram. André segurou a respiração. Analisando os depoimentos, observando o comportamento dos requeridos, considerando o investimento voluntário no orfanato, entendo que, ainda que o casamento tenha começado como acordo, evoluiu para relacionamento legítimo. Laura apertou a mão de André. Portanto, nego o pedido de anulação. O casamento é válido. O testamento será cumprido conforme originalmente estabelecido. A sala explodiu em sussurros. Marcelo saiu furioso. André e Laura se abraçaram, chorando de alívio. A reinauguração do Orfanato Esperança foi uma festa. Crianças